Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Antenados na História. Eu sou o professor Carlos e hoje iremos falar sobre a construção da identidade brasileira. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha e de deixar aquele super comentário. Gente, a construção da identidade brasileira começou lá em 1822, lá no governo ainda do imperador Dom Pedro I, quando foi proclamado a independência do Brasil. Mas esse processo não foi tão simples assim. Após proclamar a independência do Brasil, em 1822, Dom Pedro I começou a fazer suas andanças pelo país, em busca, de que todos os brasileiros tivessem um sentimento de amor à sua pátria. Mas o imperador fez a sua Constituição de 1824, ou seja, hoje temos três poderes: poder legislativo, executivo e judiciário. E o imperador fez mais um poder, chamado de poder moderador, que dava pleno poderes a todos esses três poderes. Ou seja, ele tinha uma autoridade suprema sobre todo o país, mesmo sobre os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Quer dizer que praticamente esses três poderes não valia praticamente nada. O que valia realmente era a autoridade do imperador. E isso irritou algumas províncias, como temos ali umas revoltas ali no Nordeste brasileiro, que foi chamada Confederação do Equador em 1824. Um movimento formado por algumas províncias, que estavam descontentes com a instabilidade política do país. Ou seja, o objetivo dessa confederação, desse levante, era alcançar a autonomia e a separação do Brasil. Essas províncias elas fracassaram porque o imperador ele agiu com bastante rigor, com bastante energia, prendendo alguns dos seus líderes, decapitando os outros e enforcando os outros e até mesmo esquartejando. Temos também ali a Guerra da Cisplatina, ali no sul do país, em 1825. Essa província também queria se separar do país, mas também foi tratada com bastante energia esse levante, onde vocês podem ver que esse primeiro momento de implantação de uma identidade brasileira fracassou, O imperador então, em 1831, e ele abdicou em favor de seu filho Dom Pedro II, que na época era menor e não podia governar, pois tinha apenas 5 anos de idade. Esse período de transição do governo de Dom Pedro I e da governança de Dom Pedro II teve várias instabilidades políticas, gente? Porque montou-se aí um período chamado de período regencial, onde o Brasil foi regente, primeiramente por uma regência trina, depois por uma regência una, E neste período também tivemos várias revoltas, gente? Algumas dessas revoltas foram ali a revolta dos malés, que foram a revolta dos negros em 1835. Também ali teve bastante energia para conter essas revoltas, alguns de seus líderes eram sempre presos, outros mortos, outros eram mandados embora. No caso desses não eram mandados embora, e sim presos e mortos, castigados, Temos também a cabanagem de 1835 a 1840. Temos também ali a Sabinada, de 1837 a 1838. Não podemos deixar de falar também da Balaiada, em 1838 a 1841. Todas essas revoltas foram retratadas com bastante energia, com bastante fervor, porque os seus líderes eram sempre mortos e alguns degredados para outros países, outros eram decapitados, outros eram esquartejados, outros eram enforcados, Isso tudo porque ainda não se tinha ainda um sentimento de brasilidade por causa da instabilidade política, instabilidade econômica, porque muitas dessas províncias não recebiam ajuda econômica e ficavam à mercê da própria sorte. Quando chegou ali Pedro II ali assumiu o trono depois da sua redução de sua
maioridade, né, que naquela época era 18 anos para poder assumir o trono, eles reduziram essa maioridade principalmente por causa de muitas revoltas nas províncias, tiveram de antecipar a maioridade de Dom Pedro II, né? Então ele começou a governar, começou a imperar, né? E aí essas revoltas foram diminuindo e até acabar-se, né, completamente. Tivemos poucas revoltas que até muitas delas nem entraram para a história, certo? Durante o Império de Dom Pedro II, tivemos uma grande importância para a construção da identidade brasileira, porque tivemos aí grandes poetas aí que lutavam pela construção da identidade indígena, que essa identidade indígena se tornasse também brasileira. Um desses poetas é José de Alencar, né? Temos ali até alguns livros como o Guarani. Quando chegou ali o período da República, aí sim começou a se firmar essa construção da identidade nacional. Não no começo, mas nós iremos entender um pouquinho à frente, né? Ali no começo da República, começou a se formar uma imagem, principalmente ali o símbolo da cultura brasileira, que foi Tiradentes, né? Uma figura de Tiradentes como um herói e libertador do Brasil. Tivemos também o movimento modernista ali em 1820, né? Que buscava também encontrar a raiz da sociedade brasileira, né? Afirmando o nacionalismo como um estágio para se chegar ao universal, certo? Mas o esforço de construção da identidade nacional só teve êxito mesmo quando Getúlio Vargas assumiu o poder, né? A difusão da cultura brasileira comum seria a chegada de Getúlio Vargas ao poder, certo? Aí tivemos uma centralização auxiliada pela criação de instituições, né, que pretendia unificar, né, que pretendia uniformizar práticas administrativas como os ministérios do trabalho, de política e o fortalecimento de uma educação básica comum. Ou seja, a educação ela foi levada para todo o país. E através da educação tivemos aí a construção da história brasileira, ou seja, foi contado ali os grandes heróis da pátria. Entre eles estavam, não podemos deixar de falar, nesse começo também tivemos o Tiradentes, tivemos ali Dom Pedro II, Dom Pedro I com a independência do Brasil e alguns outros símbolos nacionais, certo? Podemos dizer ali da construção da seleção brasileira com a ajuda de Getúlio Vargas, porque antes a seleção brasileira ela era amadora e a partir de Getúlio Vargas ela começou a se transformar em profissional, né, onde os jogadores começaram realmente a receber salários, né, e toda vez que tinha um jogo da seleção brasileira era transmitida pelo rádio. Isso tudo para que se pudesse unir o povo brasileiro em favor de um amor à pátria, né? Não podemos deixar de falar também na criação dos símbolos nacionais, né, através dos meios de comunicação, como a criação do rádio, certo? Temos aí o grande símbolo nacional que foi Carmen Miranda, né, uma portuguesa naturalizada brasileira que ganhou o mundo com as suas danças cheio de frutas na cabeça, certo? Não podemos deixar também de falar do Zé Carioca, o malandro brasileiro, que ganhou aí a Walt Disney, né? Foi a criação da Walt Disney, que também acabou se tornando um grande símbolo nacional. A partir daí, gente, com a criação do futebol, a criação do samba, a criação desses símbolos, os brasileiros começaram realmente a ter um sentimento de amor à pátria, principalmente quando se toca o hino nacional, que isso só começou a se formar quando Getúlio Vargas também chegou ao poder, porque o hino já existia há muito tempo, mas dificilmente ele era tocado. E a partir de Getúlio Vargas, esse hino começou a se tocar em lugares públicos de quase todo o Brasil. Não apenas em lugares públicos, mas em jogos de futebol, em vários outros setores, né? Isso tudo aí transformou o sentimento de brasilidade realmente de todos os brasileiros.
Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar aquele joinha, de se inscrever no nosso canal e de deixar aquele super comentário, ok? Até a próxima.